Boa noite, pessoal. Todo mundo me ouvindo? Boa tarde ao nosso palestrante. Espero que todos vocês estejam bem. E antes da gente iniciar o assunto de hoje, eu quero deixar 3 recadinhos aqui para vocês. O primeiro é sobre a nossa próxima palestra, que será dia 15/7. Então, vai ter aí uma semana de intervalo entre a de hoje e a próxima. E ela vai ocorrer às 10 horas da manhã. Mas fiquem tranquilos que a gente vai continuar encaminhando os lembretes para vocês via e-mail. O segundo aviso é sobre os certificados. Nós estamos emitindo certificados a cada palestra. Então, os certificados das palestras anteriores já estão disponíveis para vocês lá na plataforma. Fiquem à vontade para entrar, baixar quando quiser. E o terceiro recadinho é sobre a gravação das palestras. Então, desde as últimas 2 palestras anteriores, a gente está realizando a gravação, atendendo a pedidos dos nossos participantes, para que vocês depois tenham a oportunidade de assistir as palestras de novo, ou se por algum motivo, a conexão cair, vocês não percam o conteúdo, ou se por algum motivo também não for possível assistir, vocês possam fazê-lo em outro momento. Bom, então, hoje o nosso bate-papo é sobre um assunto que eu tenho certeza que é de interesse da grande maioria dos estudantes: oportunidade de estágio e intercâmbio na graduação e pós-graduação. E o nosso convidado de hoje é o Roque, que com certeza tem coisas muito boas para compartilhar conosco sobre esse assunto. Roque de Carvalho Dias é engenheiro agrônomo, formado pela Universidade Federal de Viçosa, mestre em agronomia, proteção de plantas, pela Faculdade de Ciências Agronômicas da Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, campus Botucatu, instituição na qual está realizando também o seu doutorado. E durante o doutorado, o Roque teve a oportunidade de realizar parte das suas pesquisas na Universidade Estadual do Oregon, nos Estados Unidos, no Departamento de Ciência do Solo e das Culturas, de onde ele vai falar conosco hoje. Então, Roque, eu quero dizer que eu fiquei muito feliz por você ter aceitado o nosso convite e estar aqui hoje conosco para dividir as suas experiências, que eu sei que foram várias e bem diversificadas, o que torna ainda mais legal e interessante para nós. E eu quero te agradecer, e dizer que eu espero realmente que a sua palestra ela sirva de inspiração para muita gente que vai estar nos assistindo, especialmente para os nossos alunos. Então, obrigada, agradeço também a presença de todos os participantes aqui hoje e desejo a vocês uma boa palestra. Passo a palavra agora ao Roque, que pode compartilhar conosco a sua telinha aí, a sua apresentação, e que terá 40 minutos aproximadamente para fazer a sua apresentação. Os participantes fiquem à vontade para registrar no chat as suas perguntas, que logo após a apresentação a gente troca essa ideia com o Roque. Roque, a apresentação ainda não está no modo apresentação. Tá. Deixa eu só... Talvez você tenha que descompartilhar, colocar ela no modo apresentação e compartilhar novamente. Aí, agora sim. Opa, tinha aparecido. Agora saiu de novo. Vamos tentar de novo. Tenta colocar mais uma. Agora foi. Isso aí. Tá. Você me ouve, Dris? Me ouve? Sim, te ouvimos bem. Tá? Então, boa palestra. Bom, primeiramente, boa noite a todos aí. Aqui ainda são 2h10 da tarde, gostaria de agradecer a oportunidade, o convite pela comissão organizadora do ciclo de palestras online, Fitossanidade, uma ferramenta indispensável na produção agrícola, Agradecer em especial a professora doutora Cristiane,
uma pessoa aí ímpar na minha trajetória acadêmica, né, uma pessoa que fez parte, então eu fico muito feliz, né, de poder ter recebido esse convite, né, e quando a professora Cristiane fez o convite, ela falou, Roque, eu sou da área também de plantas daninhas, herbicidas, tecnologia de aplicação, e ela comentou, Roque, vamos falar fugir um pouco da parte técnica, da parte prática, né, agronômica, e você possa contar com a gente um pouco sobre a sua experiência que você teve, quais foram os seus, o que você teve, né, nesses intercâmbios, e poder instigar os alunos, estimular, tá? Então, a ideia da palestra é exatamente essa, tá, pessoal? Então, eu vou demonstrar aqui os intercâmbios, né, que eu fiz, mostrar os intercâmbios que eu realizei, né, eu fiz 2 durante a graduação, o terceiro agora estou na pós-graduação. Então, a intenção é essa, é mais um bate-papo, né, é uma forma de poder mostrar para vocês que tem várias oportunidades, tá? E uma forma de estimulá-los, tá? Depois eu deixo o meu contato, quem precisar de alguma orientação, alguma dúvida, tá? Aí vocês fiquem à disposição, tá? Eu vou pular a parte de apresentação, que a professora Cris já fez, tá? Então, aqui, pessoal, basicamente são os tópicos, né, que serão abordados, né, então, eu gostaria de falar com vocês a importância, né, do estágio, de fazer intercâmbio, principalmente, né, nos dias de hoje, né, o que tem disso de reflexo em oportunidades de estágio, de emprego, né, eu não sei quais são as áreas que o pessoal que está assistindo está participando, né, ou qual ano que a pessoa está, mas, assim, eu tenho visto muitas entrevistas de emprego, né, muitas oportunidades de vagas de trabalho, e que estão relacionadas ao intercâmbio, a falar uma outra língua, tá? Então, eu quero mostrar isso para vocês, e para que vocês visualizem que é uma importante, né? Vou mostrar para vocês também o tipo, né, e as modalidades que tem de intercâmbio, tá? Vou dar exemplo de 2 empresas brasileiras que fazem determinados intercâmbios agrícolas, né? Então, para quem é da área de agrárias, acho bastante interessante, eu participei de um deles, tá? E mostrar para vocês, né, basicamente, a apresentação é nesse sentido, é mostrar as experiências que eu tive pessoais, as experiências pessoais, profissionais, né, de uma forma que possa instigá-los, estimulá-los, tá? Então, durante a graduação, eu fiz 2 intercâmbios, tá? Um intercâmbio acadêmico, que eu vou explicar para vocês a seguir, né, na Colômbia, em 2012. O segundo intercâmbio foi um intercâmbio agrícola, que a gente chama, né, que eu fui trainee, né, pela Universidade de Minnesota, em 2014. E atualmente, né, eu estou fazendo doutorado sanduíche, depois eu vou explicar para vocês um pouquinho, aqui na Universidade do Estado de Oregon, tá? Então, assim, a primeira pergunta, né, que vem à cabeça, né, então, por que a gente tem que fazer um estágio, ou por que o intercâmbio, né, é tão importante nos dias atuais, né? Então, basicamente, pessoal, novas experiências, tá? Relacionadas às funções práticas, então, eu vou dar exemplo para vocês depois, na parte, por exemplo, agrícola. Eu tive a experiência de ver dentro de uma cultura, por exemplo, de soja, milho, trigo, o que o pessoal faz de diferente aqui, o que o pessoal faz de diferente no Brasil, quais são os produtos similares, o que não faz, qual tipo de tecnologia de aplicação, tá? Por exemplo, qual inseto que eu vi aqui nos Estados Unidos que não tem no Brasil, como que é feito o manejo, tá? Então, essas experiências são muito enriquecedoras, tá? Além da troca de experiências, né? Então, a gente troca ideias, conceitos, estratégias, tá? Esse ponto muito importante, né, que a criação aqui do networking, tá, é uma rede de contatos. Eu, quando entrei na graduação em 2010, né, ouvi um pouco disso, às vezes a gente fica meio distante, tá, mas isso, pessoal, é muito importante hoje, tá, nos dias atuais, isso vale muito a pena, né, então eu tive uma amiga que teve a oportunidade de vir aqui para os Estados Unidos fazer o doutorado de sanduíche, né, ela desempenhou um bom papel, o professor convidou para vir no próximo ano, né, ela veio, e a empresa Tijet, né, não sei se o pessoal conhece, é a de pontas hidráulicas, fez o convite, né, para ela assumir o cargo aqui nos Estados Unidos, tá? Então, é isso que eu digo, se você tem um networking, se você conhece as pessoas, isso é fundamental, tá? E o intercâmbio proporciona isso, tá? Além do idioma, então eu vou mostrar para vocês hoje, né, vou bater bastante nessa tecla, pessoal, o idioma hoje é fundamental, tá? Eu estou quase terminando o doutorado, então a gente recebe, né,
propostas e vagas de emprego, né? E eu lembro que quando eu entrei na universidade, eu ouvi um pouco, precisa ter o inglês e tal, e às vezes a gente ficava, não, acho que isso não vai precisar, ou isso dá para levar, né, empurrar e tal. Hoje em dia, pessoal, é fundamental, tá? E é para fazer estágio, é para trabalhar, então hoje o idioma, principalmente o inglês, tem sido um ponto positivo, né, um ponto que te coloca na frente do outro candidato, tá bom? Conhecer outras culturas, né, então, eu vou falar um pouco não só da parte, né, teórica, prática agronômica, mas da parte pessoal, né, então quando você viaja, quando você faz um intercâmbio, né, a sua cabeça, a sua mente, o que você pensa, isso amplia, tá? E isso também reflete no mercado de trabalho, né? Inclusive eu recebi, né, algumas vagas que as empresas estavam sugerindo, né, pedindo que os candidatos tivessem feito ou participado de algum intercâmbio, tá? Então isso é fundamental, né? Ter uma nova visão de mundo, né, tanto cultural e técnico, e principalmente agora, tá, pessoal, nesse tópico aqui, na pandemia, né? A gente sabe que daqui para frente, né, as coisas tendem, né, a ser um pouco, né, piores, né, até se estabilizar em relação aos empregos, né. E por que eu estou dizendo isso? Que uma característica importante ou que de destaque vai te colocar na frente de outro candidato no mercado de trabalho. E o que é essa característica? Por exemplo, hoje que eu vejo é o inglês, tá? Então hoje o inglês, o intercâmbio, isso é fundamental, tá? Então às vezes, por exemplo, eu fiquei 9 meses aqui no primeiro intercâmbio, né? Nesses 9 meses, você aprende muito mais inglês do que se você fizesse talvez 2 anos e meio ou 3 aí no Brasil, tá? Então, vale muito a pena, né, tentar fazer um intercâmbio, e eu vou mostrar para vocês que não é uma coisa muito difícil, né? Às vezes, precisa um pouco de procurar no site, tá? Eu vou dar exemplo para vocês, se depois, né, alguém precisar de ajuda também, fica à disposição, tá bom? Então, aqui, pessoal, só para mostrar rapidamente, né, então aqui, ó, vagas de emprego que eu pesquisei semana passada, né, então, para representante técnico de vendas, tá? Então, ó, uma das qualificações, né, então, capacidade de comunicação em inglês, né, agrônomo de campo, né, também da empresa Corteva, inglês em nível intermediário, tá? Então, percebam que isso já está no requisito, né, e, assim, não adianta mentir, tá, pessoal, porque eu já tive colegas que colocaram que tinha inglês intermediário ou avançado, né, o RH viu, né, e falou, não, já que você tem inglês intermediário, então a gente pode conversar em inglês, vamos lá. E o cara não sabia falar, tá? Então, percebam que isso já tem que ter, tá? Uma outra, aqui eu trouxe para vocês também, ó, o programa de trainee da Bayer, tá? Aqui, ó, o pré-requisito inglês avançado ou fluente, isso já é pré-requisito, né? Aqui no programa de treinamento da Fundação MT, que o Dr. Altieres também fez uma palestra com vocês, ó, diferencial, não ficou, tá aqui, ó, diferencial, fluência em inglês, né? Então, você pode ter a graduação, a especialização, o mestrado e doutorado, mas se você tem esse diferencial que hoje o mercado está exigindo, você vai se destacar perante aos outros candidatos, tá? Uma outra vaga também que eu pesquisei em relação a quem está cursando o último período de agronomia, desejável inglês intermediário. Tá? Então, percebam, pessoal, que hoje o inglês é fundamental, tá? E, consequentemente, o intercâmbio pode proporcionar esse inglês que vocês tanto desejam, e que o mercado também, tá? Então, começando, né, basicamente a palestra, eu vou demonstrar alguns tipos de intercâmbio que existem, tá? Algumas empresas que fazem esse tipo de serviço, né? Então, os tipos que tem, basicamente, né, são 3, né? Então, viagem técnica de graduação, intercâmbio de estudo e intercâmbio agrícola, né? A viagem técnica de graduação, né? Então, o intercambista, né, visita, né, geralmente vem para os Estados Unidos, tá, pessoal? Fica mais ou menos um mês aqui, né? Geralmente coincide com o verão americano, que começa agora em julho, né? Então, e coincide com as férias escolares aí do Brasil, né? Então, os alunos vêm para cá, né, ficam um mês aqui, tendo visitas técnicas, debates, tudo em inglês e relacionado com a parte agronômica, tá? Isso é uma empresa que faz esse tipo de serviço e depois eu mostro para vocês, tá? Então, eu tive um colega que veio, que participou, né, dessa viagem técnica de graduação e ele gostou muito. Então, ele visitou campos de soja, de trigo, de milho, debatendo tudo a parte técnica, tá? E, consequentemente, nesses 30 dias, você também aperfeiçoa o seu inglês, tá? Aqui, pessoal, eu vou mostrar um vídeo, eu acho que vai dar certo aqui.
dessa empresa, tá? Então, é a Universidade, por exemplo, de Illinois, em parceria com essa empresa brasileira, tá? Aqui é um vídeo de 2019. Eles explicam basicamente isso que eu acabei de comentar, esse intercâmbio que a pessoa vem e fica um mês aqui. Esse é um brasileiro, tá? Olha lá, então você aprende inglês também, tá? Eles são uma turma de brasileiros e faz visita técnica nas fazendas, tá? Então visita indústrias, visita empresas, visita a parte agrícola, tá? Tem dias de campo participando também. Aqui eles conheceram a John Deere, tá? E depois, no final, recebem um certificado, tá? Então, pessoal, esse tipo de intercâmbio é um outro intercâmbio que tem. Só para mostrar para vocês que existe e é bem interessante, né? Feito pela Universidade de Illinois, em parceria com a empresa aqui do Brasil, que chama CAEP. Depois eu vou mostrar para vocês aqui, tá? Um outro tipo de intercâmbio, né, é o intercâmbio de estudo, né, que basicamente é o curso de idiomas, né, então a pessoa vai para aprender inglês, espanhol, francês, ou idioma que tem interesse, né, pode ficar aí 6 meses ou 1 ano, né, a acomodação vai depender, né, ou a escola te acomoda, ou você pode se acomodar por conta própria. Tem um outro tipo, né, que essa empresa fornece, é a imersão na universidade, né, então o intercambista concilia o estudo em inglês e nas horas vagas conhece sobre o agronegócio americano, tá? Essa imersão também eu tive um amigo que participou e ele ficou 6, 7 meses estudando inglês dentro da universidade, também aprendendo sobre o agronegócio americano. É bem interessante também, tá? Tem um intercâmbio, né, de estudo e trabalho, né? Então que a pessoa combina o estudo de inglês com uma atividade remunerada, aí foge um pouco da parte agrícola, tá? Mas existe, só para comentar com vocês. E esses 2 pontos que eu gostaria de comentar, né, é o Farm Stay ou o intercâmbio agrícola. O intercâmbio agrícola foi o que eu participei, tá? Eu acho bem bacana e bem interessante. Então, você escolhe, né, mais ou menos a área de atuação que você quer conhecer, né? Então, a parte de vinhos, de floricultura, de viveiros, fruticultura, gado de corte, leite, suínos e grãos, eu escolhi a parte de grãos, né? Então, você fica, né, você participa de todo o ciclo produtivo da fazenda, né? Então, isso que é muito bacana. Então, eu participei durante 9 meses, né, como trainee de uma fazenda de grãos. Eu vou mostrar para vocês depois. Então, você participa de todo o processo, desde preparo do solo, plantio, colheita, venda, tá? Tem várias áreas. Então, eu tive vários amigos que já fizeram, né, na parte de floricultura, na parte de fruticultura, e é bem interessante, é bem legal, tá? Esse aqui, pessoal, são os 2 programas que eu comentei com vocês, tá? Esse primeiro foi que eu participei, da Universidade de Minnesota, depois tem um site aqui, o programa chama MAST, tá? M-A-S-T, tá? E esse segundo aqui chama CAEP, tá? Então, esses 2, né, programas brasileiros, tá, que tem parcerias com as universidades daqui, que fazem esse tipo de intercâmbio que eu acabei de explicar para vocês, tá? Depois, se alguém tiver alguma dúvida, precisar de alguma informação, tá? Depois manda e-mail, depois eu vou deixar meu contato, vocês fiquem à disposição, tá? Então, já entrando um pouco nas experiências que eu tive, né, a primeira, né, foi a mobilidade acadêmica, né? Então, para quem não sabe, mobilidade acadêmica, normalmente as instituições têm parcerias, têm convênios com outras instituições, tá? E às vezes a gente nem sabe disso, que foi o meu caso. Então, por exemplo, Viçosa tem convênio com várias outras universidades do mundo, inclusive a Universidade da Colômbia com que eu fiz o intercâmbio. Mas, por exemplo, um exemplo aqui, a Exalc também tem esse convênio, a Unesp também tem, eu dei uma pesquisada, a UFTM também tem. Então, geralmente, as universidades têm convênios, tá? O que isso é bacana de fazer? Então, você consegue fazer um semestre do curso na outra universidade. E foi isso que eu fiz, tá? Então, pessoal, assim, às vezes tentem pesquisar, isso é muito bacana. Eu não sabia, por exemplo, que Viçosa tinha esse convênio, então, às vezes, fica lá no site, meio escondidinho e tal. Então, tente dar uma procurada, porque geralmente as universidades têm essas parcerias, tá? Então, só se atentarem em relação a isso, né? Então, esse foi o primeiro intercâmbio que eu fiz. Foi uma mobilidade acadêmica, né? Então, eu fui para a Universidade de Caldas, né? A universidade tem mais ou menos 30 cursos, foi fundada em 1943, tem mais ou menos 15
15 mil estudantes, né, então é uma universidade muito grande. Ela é localizada na cidade de Manizales, tem mais ou menos 400 mil habitantes, uma altitude aí de mais de 2 mil metros, depois eu vou mostrar que foi muito bacana isso, tá? Visitei as cordilheiras, tem um vulcão nevado, tá? E isso que é o mais bacana aqui desse tipo de intercâmbio. Então, eu pude cursar disciplinas lá da agronomia que foram aproveitadas em Viçosa. Então, isso que é legal. Escolhi, né, as disciplinas fisiologia, né, sei que poderia escolher tantas outras, eu vou escolher bem fisiologia. Estudei bastante para essa matéria, né, inclusive a gente tinha prova a cada 2 semanas, né, mas foi muito bacana, muito legal, tá? Eu treinei muito bem o espanhol, então você se força, né, a treinar bastante, né. Fiz topografia, plantas daninhas também, né, depois eu fiz no Brasil novamente, e mecanização agrícola. Então percebam que esse é um tipo diferente de intercâmbio, né, então intercâmbio que você vai na universidade, faz as matérias, volta, né, e consegue aproveitar. Então, teoricamente, você não perde um semestre, porque você conseguiu fazer as disciplinas fora, tá? Então, quais são os pontos aqui que eu queria destacar para vocês, né? Então, você consegue estudar pontos teóricos e práticos em outra língua, né? Então, comentei com vocês, às vezes, fisiologia vegetal. Nossa, eu tinha que estudar todo dia. Então, eu tinha aula, eu tinha que estudar, porque a fisiologia em si já é difícil, imagine em espanhol, né? Tive que fazer prova, então, fazia prova em espanhol, seminários, né? Então, é isso aqui, ó, a parte de se reinventar, tá? Então, você tem que ir dar um jeito, né? E é isso que depois, lá na frente, as empresas querem de nós, né? Que a gente se reinvente, tá? Além das disciplinas, né? Eu consegui fazer um estágio dentro da universidade, então tem essa possibilidade, né? Então, eu fiz um estágio no laboratório de ecotoxicologia, né? A gente fez um trabalho relacionado a herbicidas e microcrustáceos, tá? Mas só mostrando que tem essa oportunidade, tá? Então, aqui, pessoal, só mostrar para vocês um pouco, né? Do que eu fiz lá, de como é que foi. Então, lembra a topografia que eu comentei com vocês, né? Então, mais de 2 mil metros. Eu morava, né, em frente ao estádio, né? Quem gosta de futebol aí do Once Caldas, né? Então, eu assisti um jogo do time, tá? Visitei aqui o vulcão nevado, tá? Então, assim, são experiências, pessoal, que é além da parte acadêmica, tá? E isso é muito bacana, que isso a gente cresce como pessoa, tá? Isso que é legal, né? Aqui fiz um estágio no laboratório, né? Aqui tinha um pouquinho mais de cabelo, tá, pessoal? Mas fiz um estágio. A parte interessante aqui, lembra das aulas que eu fiz? A aula de mecanização agrícola, né? Então, dirigia trator, tudo lá, tudo em espanhol, beleza. Vi aqui também nessa foto, né, um plantio de tabaco da empresa Souza Cruz, tá? Então, percebam, né, que além das disciplinas, você consegue, né, visualizar diversas outras coisas, tá? Que eu, pelo menos, nunca tinha visto uma planta de tabaco, fui ver lá. Uma outra oportunidade, né, a aula de mecanização. Por exemplo, né, lá, o pessoal faz o plantio em morro, por exemplo, né, então o trator não consegue ir lá. Então, tinha que fazer esse arado manual, né? E aqui, né, fui eu, né, o estagiário, né, o intercambista sempre vai, né, na frente. Então, isso que é legal, mostrando as diferenças das culturas, tá? Aqui, mostrando também, essa foi uma outra experiência que eu tive muito bacana, tá? Foi visitar, né, a zona cafeteira, né, então nessas fotos aqui, B, C e D, né, que, por exemplo, o café colombiano, né, o pessoal conhece pela qualidade dele, mas muitas vezes a gente não sabe por quê. Por que o café colombiano é mais caro, entendeu? E tem qualidade melhor, né? Então, por exemplo, ele é plantado em montanhas, né? Então o pessoal ele vai colher diretamente, né, o fruto maduro, o fruto cereja. Então isso faz com que a qualidade da bebida melhore, tá? Só que você vê isso, né? Então, isso que é legal do intercâmbio. Então, você conseguir entender essas coisas que eu já tinha escutado, mas, poxa, não fazia sentido para mim. Mas quando eu vi essa área, eu falei, nossa, agora, beleza. Então, são essas experiências, né, que eu gostaria de compartilhar com vocês, que o intercâmbio proporciona. E é isso que eu comento, assim, às vezes a gente fica muito focado, né, na nossa universidade, na nossa sala de aula, fica ali, tá na nossa bolha. É legal a gente sair, conhecer outros lugares, outras universidades, tá? Isso enriquece muito a gente, tá? Aqui, né, na foto lá também, né, só mostrar a aula prática de mecanização agrícola, né, em espanhol. Apresentei um seminário de fisiologia, então imagine, fazendo um seminário de fisiologia, né, todo mundo parava só para escutar eu falar. Mas foi legal, foi uma experiência, né, um desafio muito grande, né. Aqui comentei com vocês, né, as aulas, né, de fisiologia em espanhol, né,
Eu lembro que eu tirava foto, gravava, fazia de tudo, né, para poder memorizar. Eu chegava em casa, pegava, né, as folhas, escrevia, né, absorvia em espanhol, escrevia em português e depois traduzia em espanhol. E pregava, assim, na parede do meu quarto para ir memorizando. Isso, então, foram estratégias que eu fui tentando fazer, né. Aqui já a parte do experimento, né, que a gente fez durante a disciplina, e é isso que eu queria mostrar com vocês em relação à mobilidade, né, então, é bacana esse tipo de intercâmbio, porque você consegue fazer a disciplina fora, tá? Você consegue aperfeiçoar a outra língua, você consegue ter a vivência prática e teórica em outro país, tá? E que a mobilidade acadêmica auxilia, tá? Então, isso de você aproveitar a disciplina é bem legal e é bem interessante, né? Então, assim, tentem dar uma pesquisada, as universidades geralmente têm vários convênios com outras instituições, tá? Então, esse intercâmbio acadêmico, né, é uma parte do intercâmbio que eu fiz e valeu muito a pena, tá? Já a segunda parte, eu queria comentar com vocês e compartilhar, né, é o intercâmbio agrícola, que foi, né, pela Universidade de Minnesota, né, então, aqui, o estado de Minnesota aqui, a universidade no centro e norte do país, né, aqui dos Estados Unidos, é uma universidade bastante antiga e bastante renomada, tá? Ela foi fundada em 1851, então tem mais ou menos aí 51 mil estudantes, é uma universidade muito grande, acho que é considerada a quarta maior dos Estados Unidos, tá? E essa universidade, ela tem um programa, né, que chama MASH International. É um programa de intercâmbio, né, então, é um intercâmbio, combina, né, então a experiência, né, prática, né, a experiência prática de trainee, e você também pode ter aulas dentro da universidade, tá? Isso é bem bacana, né? Então, tem parcerias, né? Uma coisa que é legal, essa universidade tem parcerias com vários estados. Então, por exemplo, eu estava vinculado com a Universidade de Minnesota, mas o meu trainee foi aqui, nesse estado, em Dakota do Norte. Teve gente que fez em Dakota do Sul, ou em Iowa, então depende, tá? Mas geralmente fica aqui próximo de Minnesota, tá? E aqui que eu acho que é o mais interessante, que o aluno recebe, né? Então, eu recebia para fazer esse treininho dentro da fazenda, tá? Então, assim, eu conseguia me autossustentar, tá? E até guardar um dinheiro depois, porque aqui, o semestre, né, das faculdades americanas, você tem que pagar, tá? Então, nesse período que eu trabalhei, eu guardei dinheiro, consegui me sustentar, e depois eu consegui fazer as matérias, porque você paga o semestre, eles dão, lógico, né, um desconto, né, você consegue fazer algumas matérias, tá? Ou, se você quiser, fiz o trainee, fiz o intercâmbio agrícola, quero voltar, você pode voltar para o Brasil, tá? Então, aqui, né, só mostrando, né, que foi na fazenda em Dakota do Norte. Então, aqui, pessoal, eu auxiliei, né, ficou como um trainee mesmo. Toda a cadeia produtiva, por exemplo, de batata, milho, soja e trigo, né? Então, a gente fez de tudo, desde o preparo do solo, plantio, pulverizar, colher. Então, percebam que aqui já é um pouco diferente do primeiro intercâmbio, tá? Esse é um intercâmbio mais prático, né? Então, para quem gosta de fazenda, para quem gosta, né, dessa parte, é bem interessante. Eu, particularmente, nunca estive, assim, tão vinculado, né? Às vezes a gente fica tanto na universidade e sai um pouco do campo, né? Então, para mim, foi uma experiência muito legal, tá? Então, aqui a gente, primeiro, né, tem todo o treinamento na universidade, a gente fica 3, 4 dias, né, treinando, vendo a documentação, tudo certinho, tá? Então, eu cheguei mais ou menos em abril, mais ou menos ao final do inverno aqui americano, né? Então, aqui são colegas, né, do Brasil. Então, nesse intercâmbio, né, que é o MAST, veio muitos brasileiros para cá, tá? Então, aqui já chegando na fazenda, pessoal. Então, lembre, né, que a gente faz tudo, a gente participa de tudo, tá? Eu não sou um trainee brasileiro, não, você é um trainee daqui. Então, você tem que participar de tudo, né? Então, por exemplo, a gente realiza, né, todo tipo de operação, tá? Então, ajuste de maquinário, né? Então, por exemplo, o supervisor da fazenda chegava e falava, Roque, vamos lá, vou explicar aqui para você, e trocar, né, as pás aqui, e você faz esse serviço. E aí eu ficava a tarde inteira lá trocando, tá? Lógico, pessoal, aqui você tem todo um auxílio, o pessoal te explica, tá? Por exemplo, eu dirigi esses tratores, depois eu vou explicar para vocês, assim, voltando, né, nessa experiência prática, eu nunca imaginei que eu ia dirigir um trator desse, né, um hidráulico, flipado, um Case 400, né, eu fui aprender aqui. Então, essas experiências que eu achei bem bacana e que eu queria compartilhar com vocês, tá? Então, assim, você faz de tudo, né? Então, lembra, desde o ajuste de maquinários, né? Aqui, por exemplo,
Essa foto era a casa que eu morava, né? Então eu cheguei mais ou menos aqui, né? Vocês conseguem ver, eu nunca tinha visto neve, né? Então eu peguei menos 20 graus, tá? Então foi bem difícil no início, né? Então já tinha um carro aqui para andar dentro da fazenda. Aqui era a oficina, né? Que a gente fazia todo o ajuste, né? Aqui o pulverizador. Então pensem assim, eu utilizei esse pulverizador, esse autopropelido, né? Eu nunca tinha imaginado que eu ia usar. Tá? Então você auxilia, né? Então assim na limpeza de bico, na manutenção, na pulverização, tá? Esse outro trator aqui, que era o trator de esteira, a gente também utilizou. Então só para mostrar, diferentemente da mobilidade, como que é esse aqui, tá? Fizemos a parte de plantio, né? Então plantamos soja, milho, trigo e batata, né? Inclusive a batata para mim foi um grande diferencial, que eu nunca tinha visto uma máquina que plantava batata. E aqui existe, né? Então percebam que o bacana é isso, você vê coisas diferentes, tecnologias diferentes, ou pode até ser similares, o mesmo produto, por exemplo, o mesmo inseto, mas também tem diferença. Como que o pessoal faz aqui? Como que eles plantam o espaçamento? Qual é o espaçamento da soja aqui? Qual é o espaçamento do trigo? Qual é o espaçamento do milho? É isso que é bacana, e vocês enriquecem isso como profissionais e enriquecem isso como pessoa, tá? Também fazia manutenção da fazenda, então cortava grama, né? Então percebam, pessoal, que é um dia a dia, né? É um dia a dia na roça mesmo, né? Aqui, pessoal, só para mostrar um vídeo, né? Eu não sei se alguém já viu essa máquina, eu particularmente nunca nem tinha visto, né? Então aqui ficava o compartimento com as batatas, né? E aqui caíam as batatas e aqui tinham como se fossem pregos ou lanças, né? Que as batatas ficavam presas, né? E quando passavam aqui no solo, elas se desprendiam e faziam o plantio. Tá? Então, só para mostrar o vídeo aqui para vocês. Olha lá. Aqui tinha umas lanças que ficavam aqui, prendiam as batatas e faziam o plantio. Eu, particularmente, nunca não tinha visto isso. Então, foi uma experiência bacana que eu vi, né? Olha lá. E aqui ficava o compartimento, né? Da batata. Então, percebam, pessoal, que é um dia a dia mesmo de fazenda, tá? Rock, qual que é a carga horária, por exemplo? Né, então, assim, eu fazia o trabalho segunda a sexta, né? Óbvio que, por exemplo, época de colheita, né? A gente precisava trabalhar um pouquinho mais. Então, a gente trabalhava, às vezes, de segunda a sábado, mas geralmente sempre tinha um domingo off, né? Um domingo que você ficava para descansar, tá? E nesse dia, né? O que a gente fazia? Lazer. Então, é importante falar isso, porque às vezes a gente fala, intercâmbio é só para trabalhar e não pode fazer nada. Não. Então, a gente tem essas horas de lazer, a gente precisa disso, né? Então, aqui a gente fazia churrasco, né? Sempre tem um brasileiro por perto, viu, gente? Qualquer lugar que você vem aqui nos Estados Unidos tem brasileiro, então dá para marcar um churrasco, tomar uma cerveja, né? Conheci também, visitei, né? Assisti jogos de futebol americano, aqui rodeio fechado, que eu nunca também tinha visto. Meu patrão aqui, por exemplo, ele gostava de atirar, então de vez em quando ele me chamava para atirar. Então, assim, mostrar para vocês essa diversidade, né? Que é bem legal. Aqui também, a parte de monitoramento, que eu comentei com vocês no início, né? Então como que é feito o plantio da soja, qual que é o espaçamento, né? Como eu vi aqui, nesse plantio de batata, eu vi um inseto que eu não tinha visto no Brasil, que eu nunca tinha visto. Aí eu pesquisei, depois eu vi que só tinha aqui, sabe? Então, ver essas diferenças, isso é bacana, tá? Ou ver algumas coisas que o pessoal faz aqui e que não faz no Brasil, e quando voltar, tentar trazer isso para cá, né, para o Brasil, desculpa, tá? Participei também da colheita, né, então, você faz tudo, né, aqui, principalmente ficava o operador da fazenda, mas, por exemplo, eu dirigi esse caminhão, né, esse daqui, nessa colheita da batata aqui, eu tô nesse caminhão esperando, né, a minha vez, por exemplo, né, então, colheita de batata, desse jeito eu nunca também vi, tá, eu vi que no Brasil, quando tem a colheita, joga aqui, mas de jogar direto no caminhão, eu nunca tinha, né, vivenciado, né. Aqui a parte da colheita de milho, então, dirigi o transbordo, tá, então foi uma coisa muito bacana que eu fiz, que, assim, aqui o transbordo, que eu não sabia, né, então são experiências que a gente tem, de vender, por exemplo, então às vezes a gente descarregava, né, a soja com o caminhão, tá, então fazia de tudo. E por fim, a gente preparava o solo, né, para depois chegar o inverno.
Então, assim, percebam que esse é um pouco diferente do primeiro intercâmbio que eu fiz, tá? Então, esse foi um intercâmbio mais prático, mais técnico, né? Que você trabalhava bastante, que você fazia bastante coisa, que eu aprendi bastante coisa, né? Então, você vivenciar o dia a dia de uma fazenda, que um dia pode dar tudo certo, um dia pode dar tudo errado, você tem que esperar. Um dia que estiver plantando, começou a chover, você tem que parar. Sabe, essa parte de dia a dia, que às vezes a gente vê em sala de aula, que a gente escuta, né, em sala de aula, mas a gente não sabe direito, né? Então, esse tipo de intercâmbio, eu até aconselho, assim, muita gente fazer, que é bem bacana, enriquece você, sabe? Então, é bem interessante, né? E depois, né, já veio a parte do inverno aqui, e foi a hora de voltar para o Brasil, tá? E além disso, né, pessoal, a gente está falando da parte agronômica e tal, mas o inglês também, né? Então, você percebam que agora modificou um pouco, é um inglês mais técnico, é um inglês mais de máquinas, é um inglês mais agronômico, né? É um inglês mais de dia a dia, tá? Que você também aprende aqui. Tá? E por último, pessoal, que eu queria comentar é o doutorado sanduíche, né? Que é o que eu estou fazendo, né? É um programa que tem de internacionalização do Brasil, né? Um programa brasileiro, né? Que tem edital, tem prova, né? Eu participei de provas, projetos, né? Que eu faço uma parte do meu doutorado, né? Uma parte do meu projeto aqui nos Estados Unidos, né? Então, entrei em contato com um professor mais ou menos da linha de pesquisa que eu atuo, né? Que é a parte de plantas daninhas, né? Escolhi a instituição, que é a Universidade de Oregon, e eu tenho um financiamento aí do governo brasileiro para estar aqui, tá? Então, só para mostrar aqui a Universidade de Oregon, né? Então, fica aqui no oeste, tá? Americano, na costa aqui, tá? Então, é uma universidade fundada em 1868, uma universidade bem antiga, né? Então, tem 19 mil estudantes, né, no estado de Oregon. Né? Então, só para mostrar para vocês, então, eu vim fazer parte do meu projeto aqui. Meu projeto no Brasil, né, relacionado com a mucuna preta, né? A mucuna preta, rapidamente, tá, pessoal? Ela libera um composto químico, né, que a gente chama de L-dopa, e a gente quer analisar esse efeito desse composto em outras plantas. A gente quer ver qual que é o efeito. Ele pode estimular, ele pode inibir, o que acontece, né? E a gente está tentando analisar a parte, né, mais de DNA, de RNA-seq, que é a parte mais metabólica, né? A parte mais molecular, desculpa, a parte mais molecular, tá? Então, isso, por exemplo, eu não teria possibilidade de fazer isso no Brasil, tá? Então, percebam que já é uma outra visão, né? Então, estou aperfeiçoando, estou melhorando a parte do meu projeto aqui, porque tem muitas coisas aqui nos Estados Unidos que são baratas de fazer, que são mais tranquilas de fazer, tá? Então, tá, Roque, mas o que está relacionado com a gente? Então, por exemplo, eu já conheci 3 brasileiros aqui que vieram aqui para fazer o TCC, tá? E ficaram 6 meses. Então, pessoal, vale muito a pena isso, tá? E eu vou dar alguns exemplos para vocês, de fazerem isso, tá? De entrar em contato com o professor, tá? Depois eu vou mostrar no site como é que faz isso, né? Entrar em contato. O pessoal americano gosta muito de estudante brasileiro, tá? Principalmente para fazer estágio. Então, assim, eu quero fazer estágio, mas não quero ir para a fazenda, quero fazer estágio dentro da faculdade. Essa é uma opção. Por quê? Os professores aqui dos Estados Unidos gostam muito do pessoal do Brasil, porque o pessoal do Brasil trabalha muito bem. Então, esse amigo meu que veio para cá, né, que está fazendo um TCC aqui, o professor daqui paga para ele, né, então ele é remunerado aqui. Né, os custos que ele tem, basicamente, foi para vir para cá, né, as passagens, a parte disso, seguro e tal. Mas chegando aqui, o professor daqui, né, paga um salário para ele. Né. Então, ele vai conseguir fazer o TCC aqui, participa também das pesquisas daqui, né, faz o TCC, volta e apresenta no Brasil. Tá? Então, essa é uma outra opção que tem. Tá? Aqui, pessoal, só para mostrar um pouquinho da universidade, tá? Eu comentei até com a professora hoje que parece de cinema, né? Então, essa aqui é a fachada da universidade, então tem várias entradas. Eu já me perdi várias vezes aqui e parece mesmo de filme, tá? Aqui é a biblioteca, pessoal. Então, aqui tem 4 andares, tá? Então, teve um dia que eu fiquei quase 4 horas ali só para conseguir, né, visitar tudo, tá? Então, essa é a ideia, pessoal, é ver outra realidade, demonstrar para vocês que existem outras coisas e que, às vezes, a gente precisa procurar um pouco mais, porque eu acho que tem bastante oportunidade, tá? Tem muito jeito de vir para cá, de conhecer outros países,
Então, aproveitem essas oportunidades. Aqui, por exemplo, é o departamento, né, em que eu trabalho agora, atualmente, né, só para mostrar o laboratório, né, a gente faz os trabalhos na casa de vegetação, né, eu pude participar de um experimento também a campo, tá? Então, percebam que são diferentes, né, modalidades de intercâmbio, né, desde que eu mostrei para vocês do intercâmbio acadêmico, do intercâmbio agrícola, e desse que você fica dentro da universidade, né. Roque, qual que é o mais interessante? Qual que é o mais legal? Com todos, né? Então, assim, eu posso falar por experiência própria, todos tiveram, né, a sua importância, o seu enriquecimento, tá? Não precisa fazer 3, gente, não precisa, não. Se vocês tiverem a oportunidade, assim, eu super recomendo, né? Tentem fazer, isso eu acho que é muito importante pessoalmente, profissionalmente, tá? E isso vai valer muito a pena na vida de cada um de vocês, tá? Aqui, como eu comentei, então, assim, ó, várias universidades americanas, né, se vocês olharem nos sites, eles deixam essa parte aqui, né, International Scholarships ou International Students, que é a parte de estudante internacional, tá? Então, nessa parte, vocês conseguem visualizar, opa, tem professor tal, por exemplo, eu quero fazer sou da área da entomologia. Eu vi um professor lá em Illinois. Então, você tenta, no site, né, entrar em contato com o professor, você vai ver a disponibilidade de intercâmbio, tá? E assim, eu conto por experiência própria mesmo, né? Aqui eles precisam de estudante, tá? Então, vários professores que eu já conheci daqui falam assim, nossa, se eu tivesse um estagiário, né, se eu tivesse um estagiário que estivesse aqui ajudando e tal. Então, assim, tem muita oportunidade, tá? Então, fica aí a minha dica para vocês. Pessoal, nas considerações finais, né, então, eu tentei aí mostrar, lógico, a gente não tinha muito tempo, mas mostrar um pouco do que eu vivenciei aqui, das partes que eu pude acompanhar aqui, mostrar para vocês tanto a parte, né, a importância que tem isso, a importância do estágio, do intercâmbio, né, a parte técnica, acadêmica que você enriquece, a parte pessoal, e sempre pensando nisso, pessoal, aprender uma nova língua, aperfeiçoar principalmente, né, o inglês, porque isso aqui vai ser um destaque no mercado, tá? Então, se eu pudesse dar um conselho a todos vocês que estão assistindo, então, aprimorem isso, o inglês hoje em dia é fundamental, consequentemente, o intercâmbio é uma ponte, né, uma via fácil de vocês melhorarem o inglês de vocês, além, né, de ter essa experiência pessoal, essa experiência técnica, tá? E vem tudo no pacote, tá bom? Gostaria de agradecer muito, tá? Espero poder, né, ter contribuído com vocês, estimulá-los, né, a vocês visitarem ou tentarem fazer um intercâmbio. Tem o meu contato aqui, né? Podem mandar e-mail, se precisar de alguma ajuda, eu fico à disposição, tá? E é isso. Agradeço muito, né? E fico aberto às perguntas aí de vocês, tá? Obrigado. Obrigada, Roque. Foi muito boa a sua palestra, você foi muito claro. Já tivemos aqui comentários no chat. Você foi muito claro em expor, né, os vários tipos de intercâmbio que existem, e eu acho que ficou bastante claro para todo mundo. Antes de passar para as perguntas, Roque, eu queria te perguntar, durante a sua graduação na UFV, você fez algum estágio? Conta para a gente os estágios que você fez durante a sua graduação aqui no Brasil mesmo. Tá ouvindo agora? Sim? Sim, inclusive, assim, foi uma decisão que eu aconselho também a todos, né? Eu sei que às vezes no começo a gente fica, vou para a área de solos, vou para a entomologia, então eu aconselho, assim, de início, vocês têm que tentarem mesmo. Não gostei da parte de planta daninha, vou para a parte de solos, né? Então, tentem, né, se familiarizar com algum estágio, com alguma área que vocês tenham mais afetividade, que vocês gostem mais, né? E a partir disso, se dediquem a isso, né? Então, por exemplo, a partir do segundo ano, eu fiz estágio nos solos, fiz um pouco na entomologia, falei, não era isso, vou para a parte de plantas daninhas. No segundo ano, eu falei, opa, é isso que eu quero. Então, a partir disso, eu comecei a fazer estágio. E aí é um ponto que a professora Cristiane comentou que foi muito importante. A partir disso, eu comecei a fazer estágio, aí eu fui bolsista de iniciação científica, né, fui monitor. Isso foi muito importante para os processos seletivos futuros, tá?
Então, por exemplo, nessa bolsa que eu comentei com vocês de mobilidade acadêmica, né? Então, eu participei de um processo seletivo, né? Então, o meu currículo ali, pelo meu estágio que eu fiz, teve um destaque. Então, por isso que eu consegui essa mobilidade. Então, assim, tentem também, pessoal, fazerem estágios, tá? Iniciação científica, participarem de congressos, né? Apresentarem resumos, isso é muito importante e é fundamental. Inclusive, assim, até depois para o mercado de trabalho, eu vi em vagas hoje que o pessoal eles estão buscando um perfil desse jeito, um perfil mais pesquisador, né? Que tenha publicado, por exemplo, resumos, que tenha feito resumos, participado de congressos, tá? Então, isso é um ponto aí bastante importante, tá? Isso aí. Agora eu vou ler uma perguntinha aqui Tá. da Ilka. Isso. Ela perguntou: qual era o seu nível de inglês quando você foi pela primeira vez? E tem algum tipo de intercâmbio, você sabe, né? Se existe algum tipo de intercâmbio para quem não é mais estudante, para quem já é profissional Tá. Então, da assim, ó, área? a primeira questão, tanto no espanhol quanto no inglês, pessoal, eu tinha inglês, assim, bem básico, eu vou bem assumir para vocês, não era um inglês, nossa, lógico, não passava, né, conseguia me comunicar e tal, e por isso que eu comentei, eu acho que a gente tem um ganho muito grande num período muito curto, por isso que às vezes eu acho que compensa fazer esse intercâmbio, tá? Mas eu não tinha o inglês, o espanhol, nossa, como eu tenho hoje, por exemplo, tá? Então, por isso que eu acho que vale a pena. E assim, consequentemente, o pessoal aqui, eles sabem disso, e eles te ajudam em relação a isso. Eu lembro que no começo, o pessoal falava muito rápido, eu falava, pode falar um pouco mais devagar, repete, por favor. Então, o pessoal repete, eles te ajudam, tem toda a paciência do mundo, tá? Então, isso é bem tranquilo. Já na parte de estudante, eu tenho visto que eles estão preconizando mais os estudantes, tá? Então, quem está fazendo graduação, mestrado, doutorado. Agora, quem já terminou, eu acho que existem algumas chances, principalmente de pós-doc, né, alguma coisa relacionada a isso, mas tem uma dificuldade um pouquinho maior, mas é mais em relação ao visto. Porque o visto, né, quando você é um visto de estudante, é um visto mais tranquilo de se conseguir. Os Estados Unidos, por exemplo, aceita melhor esse tipo de visto, é mais tranquilo. Mas, enfim, mas tem essa possibilidade, mas é um pouco mais difícil, mas existe. Tá ótimo. O Orcelito fez a seguinte pergunta: você acha que a pandemia pode reduzir a disponibilidade de intercâmbio? Bom, então, inicialmente, sim, tá? Inclusive, aqui até os Estados Unidos, eles não estão recebendo mais brasileiros, tá? Por um momento, por um período determinado, tá? Eles pararam de receber. Mas eu acredito que depois, né, desse período, depois que passar, né, depois que as coisas se acalmarem, a tendência é voltar. Porque, como eu comentei, aqui as universidades gostam muito de brasileiros, né? E o visto, esse visto de estudante é um visto tranquilo, que você não tem a dependência ou o problema do pessoal ficar aqui, né? Então, você tem um momento para vir e um momento para voltar. Então, a, 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 o Estado americano, né, entende isso. Então, eles não veem nenhum problema em relação a isso. Mas em relação à pandemia, né, como está tudo acontecendo, então eu acho que no primeiro momento, sim. Mas depois, restabelecendo, não tem, acho que, qualquer problema. Roque, você quer descompartilhar a sua tela? Porque aí a gente vai te ver numa caixinha maior Tá. aqui. Como que eu faço isso, Cris? O mouse embaixo vai aparecer aquela barra. Na mesma barra que aparece para apresentar, aparece para descompartilhar. Vai ser. Aí, quero aproveitar, tá ótimo, eu quero aproveitar para registrar a presença de vários colegas nossos lá de Viçosa, viu, Roque? Que legal! Porque o Roque também fez estágio, pessoal, lá em Viçosa, né? Ele estudou em Rio Paranaíba, mas ele foi para Viçosa também fazer estágio, né? Então tem vários colegas nossos aqui prestigiando. Bacana. O Wilker está perguntando qual a maior diferença cultural em relação ao Brasil que você observa dentro da universidade aí nos Estados Unidos? Para melhor ou pior que seja? Assim, vou ter que
puxar um pouco de saco aqui do americano. Mas, assim, aqui, sem dúvida nenhuma, assim, a infraestrutura que você tem foi como eu comentei, é coisa de cinema, sabe? Quando eu cheguei aqui, já me entregaram as chaves do departamento, eu tenho uma sala própria para mim, sabe? Eu tenho computador, eu tenho todo o acesso, então, assim, você é reconhecido, né? E não só porque eu sou estudante de doutorado, mas estudante de graduação, tá? Então, você tem várias possibilidades, várias oportunidades. Então, eu acho que aqui, sem dúvida nenhuma, principalmente em relação à infraestrutura, né? Aqui, assim, é outro patamar, sabe? E é muito legal, muito bacana de viver isso, né? E existe algum ponto negativo, assim, em aspecto cultural? Bom, um ponto Porque é negativo diferente, né, daqui? é que eu sinto assim um pouco falta, né, é a parte de relação, né? Então a gente sabe, né, que o americano é um pouco mais frio, né, ele é um pouco mais objetivo, né? Então assim, isso eu sinto um pouco mais de falta, né? Às vezes encontrava com um colega no Brasil, ficava conversando, tomava café e tal, contava sobre a vida, a piada. Aqui não, né? Então se você entrou na universidade, é para você estudar ou fazer alguma coisa e ir embora. Então, eu sinto um pouco, né, dessa falta de conversa, mas que você se adapta, né? Isso aí é do dia a dia. Com certeza. A Vitória está perguntando: quando a faculdade não tem parcerias com outras, por exemplo, o que você indicaria? Talvez É, ela queira saber qual tipo, né, de intercâmbio, é, quando não existe. então, eu indico aquela última opção que eu comentei, que é entrar em contato direto com o professor, tá? Então, assim, e assim, pessoal, tomem bastante cuidado de como que vocês vão entrar em contato com o professor, tá? Porque eu já tive colegas que tentaram entrar no Facebook, não façam isso, tá? Descobrem um celular e mandem WhatsApp, eles não gostam que mandem WhatsApp, tá? Então, tentem se informar, tipo, manda um e-mail institucional, né, se apresentem primeiro, né, então, assim, acho que o modo de falar também é bastante importante, tá, então, evitem, né, às vezes, falar de uma maneira um pouco mais, assim, como se fosse de colega, né, de amigo, né, então, porque o americano ele é bem restrito a isso, mas depois que você consegue aí um pouco, né, de contato, né, com o professor, aí é tranquilo. Eu acho, na minha opinião, né, eu tentaria ver qual área, né, que ela se interessa, a área de sólidos, entomologia, né, e procuraria uma universidade que ela goste, e esse professor responsável por essa área, e talvez entrasse em contato. Ótimo. Eu não sei, né, de qual instituição que é a Vitória, mas eu acho que cabe aqui só uma informação a respeito da nossa instituição, da UFTM. O Roque até foi lá, né, na página da Assessoria de Cooperação Internacional, deu print, está na apresentação dele. Vocês podem entrar lá no site, vocês vão ver que existe também essa possibilidade de mobilidade acadêmica para o exterior, e que a UFTM, a nossa instituição, ela tem 21 acordos de cooperação. Então, ela tem acordo com 21 instituições estrangeiras. Aí cabe realmente ao curso que você está matriculado, ou ao docente, ou ao próprio aluno manifestar interesse para que a instituição ela corra atrás também de outros acordos de cooperação, tá bom? Isso é possível aqui na UFTM, nós tivemos o retorno do setor. Então, se vocês têm interesse, procurem a instituição e troquem essa informação para que a instituição possa fazer esse acordo de cooperação e, quem sabe, viabilizar a sua mobilidade. Sim, né? exato. Vamos passar aqui para a próxima. A próxima é do Denner, nosso estudante do curso de agronomia. E ele é de Carmo do Paranaíba, Roque, Ó, o Denner. Ótima palestra, aumentou ainda mais a minha vontade de fazer intercâmbio. Em relação ao visto dos Estados Unidos, como que é feito? então, o visto tem todo um processo, né? Então, depois que você já demonstrou interesse, o professor daqui te aceitou, né? Aí você vai entrar em contato com a secretaria, com a parte internacional da universidade. A partir disso, né, a documentação, lógico, vai variar de instituição para instituição, né, como que ela é feita, enfim. Mas você começa a preencher vários documentos, tá? Então, você começa documentos pessoais, documentos financeiros, tá? A partir de preencher todos esses documentos, tá? Que, assim, ele é preenchido por partes, tá, pessoal? Então, depois de aprovado, vai para uma outra parte. Depois de aprovado, vai para uma outra parte, tá?
você recebe um documento que chama DS-19, né? É o documento mais importante. Esse documento, 2019, depois de você preencher vários documentos anteriores, né, o seu orientador também preencher, esse documento atesta você que a universidade daqui está te aprovando, está te aceitando aqui. Com esse documento, é o que você vai lá no consulado americano. Você vai depois, né, fazer entrevista e tudo mais. Então, assim, a primeira coisa que você vai no consulado, sou estudante, vou para a universidade. Primeira coisa que eles perguntam, o DS 2019. Que esse DS 2019 é um documento que a universidade daqui está te aprovando, está te aceitando você vir para cá. Tá? Mas, assim, cada instituição tem um procedimento, mas basicamente é isso, tá? E, assim, demora... desculpa, Cris. Não, me perdoe, é porque congelou aqui, eu achei que você já tinha terminado. Pode terminar, então. Houve uma falha aqui entre a internet. Então, assim, e aí esse documento até chegar pode variar também. As universidades pedem aí de torno de 2 a 4 meses para esse DS 2019 chegar no Brasil, tá? O Robson, Roque, está querendo saber quanto que você investiu para fazer o intercâmbio. Mas aí vamos lá. Ele fez 2 tipos de intercâmbio, certo? Sim. Enquanto ele estava na graduação. Eu quero complementar a pergunta do Robson. Então, você fez a mobilidade acadêmica, eu queria saber se você recebeu bolsa. Tá? E depois, no seu trainee, eu queria saber, assim, como você disse que você foi remunerado, se a sua remuneração pelo menos cobriu ou custeou parcialmente o gasto que você teve para poder ir. Tá? Então, assim, em relação à mobilidade, por exemplo, também depende de cada instituição, tá? Tanto a instituição que está te recebendo, quanto a instituição que você está indo, da Unesp ou de Viçosa, por exemplo. Então, quando eu fui para a Colômbia, eles tinham um acordo de que muitas universidades, pessoal, são federais e são pagas, tá? E a gente não sabe disso. Então, por exemplo, na Colômbia, era a mesma coisa, universidade pública, federal, estadual, e ela tinha que ser paga. Então, nessa mobilidade, um dos requisitos é que eu não precisava pagar. Tá? Então, isso já teve um desconto para mim. Uma outra opção foi que eles lá tinha a opção do restaurante universitário. Então, eu não pagava o restaurante universitário. Tá? Então, isso também foi bem bacana. Então, café da manhã, almoço e janta, eu almoçava no refeitório da instituição. Agora, toda a outra parte, né, de passagem, né, de hospedagem, aí sim, eu que tive, né, que arcar. E dos Estados Unidos, pessoal, em relação, você recebe, né, então assim, você tem um custo inicial, isso é nítido, assim, de passagem, ida e volta, lógico que vai depender do custo do dólar, né, é difícil falar um pouco de quanto que vai ser mesmo, né, mas você paga, né, a passagem de ida e volta, você tem que fazer o seguro-saúde, né, então assim, inicialmente, sim, é um investimento um pouco oneroso, não vou mentir para vocês, é um pouco pesado, sim, porém, como que você mora na fazenda, muitas vezes, quando você vai trabalhar, a casa com que você fica é do próprio produtor. Então, você não paga aluguel. Então, você já economiza desse lado. E, consequentemente, como você vai trabalhando, então eu ganhava, por exemplo, 11 dólares por hora. Tá? Isso é um exemplo. Então, e você trabalhava bastante, né? Então, você guardava o dinheiro. Então, assim, esse custo inicial, você consegue pagar com o custo que você trabalha. Tá? Isso é tranquilo. Isso consegue é muito cobrir. Bom, né? Isso. Isso é muito bom. A Luana está perguntando, para fazer o intercâmbio agrícola, tem que estar em algum período específico da graduação? Não que eu me lembre, eu posso até verificar isso, né? Mas seria um pouco interessante, né, a pessoa já ter cursado um pouco das disciplinas mais básicas, né, até para ela, né, entender um pouco melhor do que está acontecendo, do que está se passando. Mas quando eu fui, eu estava no 4º ano. Então, talvez, assim, até um conselho meu era um ano ideal, que você já passou por algumas disciplinas mais básicas,
mas eu acredito que não tenha, mas eu posso depois confirmar para vocês. O Júnior, ele está te parabenizando. Quero aproveitar e registrar que tem muita gente aqui colocando no chat, agradecendo, te dando os parabéns, que gostou muito da sua palestra, tá? E eu agradeço todo mundo por se manifestar aí. Então, o Júnior disse que ele é estudante lá da UFV CRP, lá de Rio Paranaíba, e gostaria muito de fazer um estágio voltado para a área prática. Porém, gostaria de saber se a universidade possui algum vínculo com as fazendas. Que eu saiba, não tem esse vínculo, tá? Eu acho que ele teria que talvez fazer esse intercâmbio, ou tentar, né, se for o interesse, esse intercâmbio que eu fiz, que a universidade faz uma ponte, né, estudante e produtor, tá? Porque a universidade daqui, ela que dá o respaldo do aluno poder ou não fazer o trainee, porque aqui, assim, é muito documentado, né, tudo muito certinho, né, então não adianta eu chegar aqui, numa fazenda, bater lá e falar, posso fazer um estágio aqui? É bem difícil isso, tá? Porque tem a parte burocrática. Aqui a gente tem que fazer como se fosse o nosso CPF, porque, por exemplo, assim, no caso, quando a gente recebe, é descontado o nosso imposto, tá? Só que depois, quando a gente volta para o Brasil, a gente até consegue restituir esse imposto, tá? Então tem uma parte aí, pessoal, mais burocrática. Então, quem faz essa intermediação é a universidade, tá? Então, nesse programa, a universidade que faz essa mediação produtor e aluno. Então, eu acho difícil, né, você conseguir um contato direto com o produtor. Tá? O Lucas está querendo saber se houve algum problema de choque de ideias suas com a de seu patrão em meio aos dias de trabalho. Já que você trabalhou muito, eu lembro que você me contou que vocês acordavam de madrugada, né? Não é tudo lindo, não, né, pessoal? Não, Tem que ter muito esforço, muito suor. Sempre tem, né, gente? Inclusive até às vezes com o orientador a gente tem, né, às vezes ali um arranca-rabo, né, imagine com o nosso patrão. Sim, teve. Mas assim, às vezes é só na conversa, depois se resolve, às vezes ele fala, não, Roque, vai preparar aquela área, mas eu falava, puxa, mas vai chover, por que eu tenho que preparar essa área agora e tal? A gente tentava, mas não, vai lá. Então, eu ia lá e fazia. Lógico que às vezes, assim, você fica cansado, igual a Cris comentou bem, na época da colheita, de trigo, por exemplo, a gente começava a colher 4 horas da manhã. Então, 4 horas da manhã eu tinha que estar no campo, tá? Então, assim, às vezes você fica, né, faz isso 1, 2, 3, 5 dias, já tá um pouco exausto e tal, mas assim, eu comentei com vocês, depois disso, aí ameniza. Então, tem picos também, tá? A gente costumava fazer horas normais, né, 8 horas semanais por dia, por exemplo, né, e tinha épocas da colheita que você aumentava um pouco. Mas isso, por um lado, para quem está pensando por exemplo, em pagar o custo que teve, é bom, porque eu ganhava por hora. Então, quanto mais horas eu fazia, mais horas eu ganhava. A Bárbara fez uma pergunta, em partes, eu acho que já foi contemplada, mas eu vou ler para registrar e se você quiser fazer alguma complementação. Ela perguntou o seguinte: qual o melhor período da graduação para investir na ideia de intercâmbio? Você acredita que é necessário primeiro concluir grande parte da graduação para ir, ou que os desafios encontrados na jornada podem ser superados com pouco tempo de curso concluído na graduação? Todo mundo tem essa dúvida, né? Se tenta ir mais no início do curso, mais no final. O Roque, como vocês viram, ele foi mais para o final, né, Roque? Você já estava no 8º período, não foi? Isso. Depende muito da pessoa. Eu, se fosse para fazer novamente, eu também iria nesse 8º ano, porque você já viu as matérias básicas, né? Então você já tem, às vezes, alguma ideia, algum conceito. Então, assim, por exemplo, de mecanização, né? Como que eu vou ver aquela máquina gigante dirigir aquilo lá se eu não fiz mecanização, se eu não vi, sabe? Então, eu acho, mas isso também não limita, às vezes, a pessoa querer ir e falar, não, eu acho que eu vou me dar bem, eu quero aprender lá no dia a dia. Isso também não é um empecilho, até porque quando você vem aqui, pessoal, vocês têm toda a orientação, né? Então, o patrão, o funcionário, eles te auxiliam, te ajudam, né? Você não vai pegar um trator lá no primeiro dia e sair, não. Então, tem todo um treinamento, tá? Então, em relação a isso, é bem tranquilo. Então, assim, depende muito da pessoa. Eu, particularmente, né, acho mais proveitoso, né, fazer um pouco no final. A Ilka
está querendo saber como que a pandemia interferiu no seu dia a dia na universidade. Como que está aí nos Estados Unidos, onde você está? Então, nos Estados Unidos, de maneira geral, as universidades estão fechadas, tá? Para estudantes de graduação. Então, a gente não tem aula, não tem nada. A pós-graduação, né, está aberta. Então, assim, a gente consegue fazer os experimentos, tá? Mas, assim, mais restrito. Então, eles estão tentando, eles pediram, né, para a gente evitar de ficar muito aqui no laboratório, sem ter que precisar. Então, por exemplo, eu vim aqui, eu preciso molhar uma planta, preciso fazer uma avaliação, eu venho. Agora, igual, para ficar em home office, né, para ficar no computador, eles pediram, né, sugeriram para a gente fazer isso em casa. Então, assim, em relação ao meu projeto, a minha pesquisa, a pandemia em si não afetou muita coisa, até porque consegui fazer as coisas, tá? Mas a graduação, sim. Isso é importante também você comentar, porque aqui eu acho que essa situação trouxe para a gente muita ansiedade, né? E gera essa insegurança também. Nossa, eu estou sem estudar e tal, vai ter aula remota, não vai? Para nós aqui a gente já sabe que vai ter, mas isso é importante você comentar porque é geral, né? Sim. Assim, esse cenário a gente sabe que está no mundo inteiro e as graduações estão sendo afetadas também de um modo geral. Sim, inclusive, Cris, aqui porque aqui é diferente o semestre, né? São divididos em 4 semestres, de acordo com as 4 estações do ano, né? Então, eles fizeram o semestre passado, né? Que é o semestre do inverno, por teleconferência, vão fazer o verão em teleconferência, e talvez, desculpa, a primavera, né? E talvez eles vão fazer o inverno de novo em teleconferência. Então, vão ser 3 semestres em teleconferência. Isso, todo mundo se precavendo, né, da Uhum. Covid. Vamos lá, a Gislene perguntou, você fixou na tecla de que o inglês é fundamental. Conheço a plataforma TOEFL de avaliação do inglês. É uma das mais consideradas por aí? É existente outros exames? Tem outros exames? Eu fiz o TOEFL, né? Para estar no doutorado aqui, para vir para cá, eu tive que ter uma nota, passar. Assim, depende muito do professor, né? Igual esse colega que eu conheci aqui da graduação, que veio fazer o TCC, ele não precisou do TOEFL, não precisou de nada. Geralmente, pessoal, é isso que acontece, né? Os alunos da graduação, quando querem vir, geralmente não pedem o TOEFL, tá? É mais, por exemplo, eu quero fazer um mestrado, eu quero fazer um doutorado, eu quero fazer um pós-doutorado, aí geralmente eles pedem, tá? Lógico, isso não é regra, às vezes vocês podem pedir e o pessoal exigir aqui. Em relação ao TOEFL, existem várias modalidades do TOEFL, né? Tem o TOEFL ITP, que foi o que eu fiz, tá? Que, na verdade, é que o governo brasileiro pedia que eu fizesse, tá? Mas, aqui nos Estados Unidos, esse TOEFL ITP não é tão reconhecido, tá? O TOEFL IBT, tá? É outra sigla, ele é mais reconhecido. Qual que é a diferença, Roque? O IBT é a parte de diálogo, é a parte de conversação, que no ITP não tem. Tá? Então, o IBT é um pouquinho mais difícil, por isso que ele é um dos mais aceitos aqui nos Estados Unidos. Tá? Mas, enfim, isso não é regra. Pode ser que o professor daqui peça, pode ser que o professor daqui não peça, tá? Essa também foi uma pergunta contemplada aqui dentro da dúvida da Maria Eduarda, em relação a ter um certificado de língua inglesa para conseguir um intercâmbio. Então, você acabou de falar, né, que você fez o TOEFL e tal. Nessa quarentena, alguns alunos estão se dedicando a aprender de forma online e não obtendo um certificado, mas estão conseguindo aprender. Então, como o Roque falou, não necessariamente, ou nem todos é cobrado, né? Esse certificado, mas aí acredito que muitas oportunidades, às vezes, essa questão do inglês, ela é comprovada através de entrevista. Você chegou a fazer entrevista, Roque? Isso que eu ia comentar com você, Cris. Às vezes, eles não pedem, não precisa pedir o TOEFL, não, mas vamos marcar uma entrevista para ver o seu nível de inglês, tá? É que o meu caso, como foi um convênio, como foi uma bolsa brasileira, eu tinha que atender as exigências brasileiras, né? Então, assim, e que era esse tipo de TOEFL, que é o ITP, tá? Mas, geralmente, eu conheci também amigos que vieram fazer aqui, não pediram nem o IBT, nem o tipo de TOEFL, mas marcaram uma entrevista. Não, vamos fazer um bate-papo, uma conversa para ver como é que está seu nível de inglês.
Já teve gente que passou direto, teve gente que o professor falou assim, ó, não tá legal, estuda mais um pouco, e depois a gente marca de novo. Então isso é legal, viu, pessoal? Não é porque, o professor não quis, você nunca mais vai tentar. Não, tem professor que fala, ó, acho que não tá legal e tal, estuda mais 6 meses, depois a gente marca uma nova entrevista. Então isso é legal também. O Alisson, ele fez uma pergunta que é muito próxima à primeira que a Ilka fez. Quem já é graduado e com experiência, existe alguma opção de programa de intercâmbio de trabalho, por exemplo? Porque aí eu quero complementar também. Os programas de trainee, Rock, eles abrem a oportunidade de recém-formados participar, não abre? Sim, Se eu não estou inclusive, enganada. inclusive, eu acho que até ia considerar um ponto que eu acho que nesses programas, inclusive que eu comentei do MASH, eu acho que eu só preciso confirmar, você pode estar formado, mas tem que estar um mínimo de idade. Então, você tem que estar formado e ter no máximo 30 anos, ou você tem que estar formado no máximo 2 anos depois de formado. Eu acho que tem Eu essa já vi isso parte. também. Essa Então, só questão de preciso, até um ano de formado, até 2 anos isso, de formado, eu já vi isso também em é. alguns tipos de intercâmbio. Aí só precisa confirmar certinho. A Lucy, que é a nossa pedagoga, está dizendo que aprendeu bastante com a apresentação de hoje e vai poder ajudar muitas pessoas com as suas orientações, Roque. E está Obrigado. agradecendo e te parabenizando, viu? Eu Obrigado. tenho que registrar e agradecer sempre o apoio dos servidores da UFTM, que está sempre aqui conosco, prestigiando o nosso evento também. Deixa eu ver aqui, o Lucas, eu acho que é a última, né, pessoal? A gente já fez um montão de perguntas. O Lucas está perguntando, acho que é mais uma curiosidade, né, Lucas? Houve algum colega que foi fazer TCC relacionado à cannabis sativa? Você tem algum colega aí? Inclusive, aqui na universidade, no estado de Oregon, né, a cannabis sativa é legalizada, tá? É um estado mais diferente, tá, do estado americano, do país, né? Então, assim, eu não conheci nenhum amigo que fez, mas, por exemplo, na casa de vegetação que eu trabalho, né, numa casa de vegetação na frente, tem alguns pesquisadores que trabalham com cannabis sativa. Então, aqui existe sim, tá? Inclusive, eu vi, sabe, fiquei lá, e às vezes, né, como a gente trabalha próximo, a gente vem aquele cheiro, né? Então, assim, aqui tem, tá? Então, é um estado que além de ser legalizado, a universidade tem a permissão de fazer esses trabalhos. Só que a parte burocrática, para você começar a fazer um trabalho, é muito grande, né? Inclusive, eu até comentei com o meu professor aqui, ele falou, que é mais difícil, tem que ter todo um laudo, né, da USDA, que é o órgão, né, fiscalizador aqui dos Estados Unidos, enfim, tem algumas particularidades, né? Eu quis fazer a pergunta dele também, porque é claro que a gente sabe que, né, no Brasil são outros 500 em relação a trabalhar com essa espécie. Mas, Lucas, eu acho que vale aqui como registro. Eu sei que a UFV, né, lá de Viçosa, ela tem trabalhos com cannabis sativas, e a gente não pode esquecer da importância dessa espécie para fins medicinais, tá, pessoal? A gente dá aquela risadinha e tal, mas né, tem, obviamente, uma legislação que estabelece tudo isso, a possibilidade de fazer pesquisa com essa espécie, uma vez que ela não é legalizada no nosso país, mas quem quiser se inteirar melhor, é só pesquisar. Eu sei que na UFV tem trabalhos, tem pesquisa sendo realizada com essa espécie. Tá bom? Inclusive, Cris, desculpa, até aqui essa estufa que cultiva, sim, tem acesso restrito, não é todo mundo que pode entrar, né? Então, assim, tem todo um protocolo que tem que seguir, então, assim, a parte burocrática aqui, né, então, foi como que você comentou, né, assim, não, vou ali cultivar, não, então é bem exigente, então, assim, tem laudos para entregar toda vez que tem algum tipo de trabalho, né, então, é bem certinho, tá? É isso aí, pessoal. Acho que a gente já fez muitas perguntas aqui, adorei, vocês participaram bastante, foi ótimo, né, o Roque contemplou aqui, acho que respondeu a dúvida de todo mundo, e foi bem bacana. Queria agradecer vocês pela participação, agradecer novamente ao Roque pela disponibilidade de estar aqui conosco, contribuindo para o nosso evento. E, Roque, eu passo a palavra para você, para que você possa fazer suas considerações finais aí, e o encerramento, se você desejar.
Bom, então eu gostaria, né, de agradecer toda a presença, eu vi aqui na participação de todos, o chat aqui, eu fiquei bastante feliz, contente, né, agradecer novamente, né, a professora doutora Cristiane pelo convite, né, a comissão organizadora, e estou à disposição, pessoal, se alguém quiser tirar dúvida depois, ou ficar com vergonha de não ter perguntado, tem o meu e-mail depois, vocês fiquem à vontade, tá? E agradeço novamente o convite, espero que vocês tenham gostado. Isso aí, obrigada, viu? Gostamos muito, foi muito informativo, como eu disse aqui no chat, já vi pessoas falando, tem muita gente aqui te parabenizando e agradecendo também, tá? Então, agradeço a você, agradeço a todos que participaram, agradeço a comissão organizadora que tem trabalhado bastante, e a gente se vê na nossa próxima palestra, dia 15. Combinado, pessoal? Até mais, boa noite a todos, bom descanso. Tchau, tchau. Tchau, Roque, obrigada, viu, de Tchau, tchau, novo. Cris. Até mais. Até mais.